Graça e paz, irmãos. Vamos ter mais um tempo de oração, pedindo ao Senhor que nos conceda um ambiente propício para que juntos nessa manhã possamos ser edificados na sua presença. Graças te damos, Senhor, pela bondade do Senhor que nos concede estarmos reunidos nesta manhã. Pedimos graça, Senhor, em um ambiente propício à Tua palavra, Senhor, para que juntos possamos ser edificados. Precisamos que o Senhor venha nos surpreender com Tua graça, Senhor, abrindo-nos a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Nos ajude com a Tua graça e nos conduza a Ti mesmo, em nome de Jesus. Precisamos, nessa quarta sessão desse assunto do dar que começou em Deus, reafirmar algumas coisas que o Evangelho nos diz com respeito à pessoa do Senhor. Precisamos reconhecer que Ele é autossuficiente e nós somos contingentes, nós somos dependentes totalmente do que Ele é. Ele é totalmente autossuficiente. Nós precisamos da vida dEle. E nós não lhe acrescentamos nada. Precisamos entender nisso, esse aspecto, para que nós avancemos nesse assunto de dar, esse assunto de ofertas, de dízimos. Não entender isso leva-nos à justiça própria, ao legalismo e à religiosidade. Não entender que Ele é todo autossuficiente e nós totalmente dependentes dEle e não podemos lhe acrescentar nada. Vamos ler para nós começarmos. Romanos 11, o verso 33. Amém? Os irmãos já pegaram Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aí tem aquele texto que fala, Paulo falando sobre a ceia do Senhor, ali em 1 Coríntios ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nada pode retornar a Deus que não tenha começado nele. A nossa natureza humana não pode retornar nada para Deus que não tenha vindo dele mesmo. Por quê? Porque o dar, como é o título dessa mensagem, começou em Deus. Tudo se iniciou nele. Nós apenas com o ato de dar, nós o expressamos. No simples ato de dar, há uma expressão do amor dele em nós.
da sua generosidade, da sua bondade. Tudo precisa começar nele. Se o nosso dar não tem origem nele, nós precisamos nos arrepender. Se ele tem segundas intenções, nós precisamos nos arrepender. Se esse dar exalta o ser humano, se centraliza o homem, não é expressão. Pode ser expressão de avareza, segundo as intenções. Mas o dar nosso precisa ser uma expressão de quem Ele é. Eu queria continuar em 2 Coríntios, só que em 2 Coríntios 9, o verso 10. Segunda Coríntios, capítulo 9, o verso 10. Continuando aqui, esse texto falando daquela grande oferta que os irmãos estavam ali enviando, ali de Corinto, das igrejas da Macedônia, ali para os pobres da Judeia, naquela presente conjuntura que nós já falamos anteriormente. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha, interessante esse texto. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Ou seja, tudo começa com Ele, tudo é dele, e Ele dá semente ao que semeia. Nós, aqueles que iremos semear, a semente nos é dada por Ele. Interessante que fala, aquele que dá semente ao que semeia, mas o que dá semente aos que semeiam, também sabe que o semeador tem necessidade básica de alimento, para estar com a sua barriguinha cheia, para do nascer do sol ao pôr do sol, ele está no campo trabalhando, o seu Senhor, o Senhor da seara. Ele sabe que esse semeador precisa estar nutrido com as suas necessidades diárias, de suprimento, de vitaminas, sais minerais, tudo isso é levado em conta pelo nosso Senhor, que envia, que supre esse semeador com a semente. Vai que ele tenha sacas e mais sacas, ou ele tem somente uma saca, ou ele só tenha um balde de semente, seja como for naquele dia para trabalhar. O seu Senhor também se encarregou de dar-lhe uma porção específica, diária, para manter-se suprido e partir para o trabalho de semear. Esse é o nosso cuidadoso, bendito e amado Senhor. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também, não só isso, ele não só está preocupado que esse semeador semeie, também que esteja com a barriga cheia, suprido, mas também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Suprirá e aumentará a sementeira. O que é a sementeira? O lugar onde vai ser lançado aquelas sementes. Se ele dá semente, ele se preocupa com a saúde do semeador, mas também ele supre e aumenta a sementeira, a área de cultivo. Sempre ele vai estar fazendo isso. Quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos, mais a oportunidade de expressar o Senhor
nos é dada. E irmãos, o nosso Deus é tão grande que Ele não só dá semente na mão, oportunidade de semear, Ele também supre aquele que vai lançar a semente no campo. Mas não só isso, Ele supre e aumenta a sementeira e vai ampliando a área de cultivo. Não só isso, Ele ainda multiplica os frutos da vossa justiça. O que você semeou virá, por certo, a 30, a 60 e a 100 por um. Mas o assunto que está bem claro aqui é que Ele está à busca de despenseiros, de trabalhadores, e guarde essa palavra, mordomos. Mordomos. Aqueles que, durante essa vida, eles começam a crescer em graça e eles começam a perceber que Deus, daquilo que lhes faz chegar às mãos, ali há semente e pão. Tudo que chega às nossas mãos é semente e pão. Agora, se nós perdermos o nosso Senhor de perspectiva e caminharmos pelo caminho da avareza, nós iremos começar a dar ênfase no pão. É as minhas necessidades em primeiro lugar, é tudo que é meu. Mas esse Senhor sabe que você precisa semear primeiro, e também Ele sabe que você precisa estar suprido para fazer isso. Mas quando nós perdemos o Senhor de perspectiva, a sua natureza, o caráter doador de Deus, então a gente começa a ver a provisão dele para nós tão somente como pão. E nós precisamos, pelo Espírito, perceber o que Ele tem feito chegar às nossas mãos e como dividi-lo em semente e pão. Senão, nós iremos centrarmos em nossas necessidades e iremos esquecer que o que chega a nós é semente também. E que essa semente foi dada com um propósito específico de que nós a lancemos na terra, porque o propósito de Deus é que essas coisas estando em nossas mãos, nós venhamos ter uma boa semeadura, crescente, multiplicada, para que aumente o fruto da nossa justiça. Interessante, uma vez eu me lembro, um irmão falando, irmão, Deus não precisa das nossas coisas, Ele é autossuficiente. Precisamos entender isso. Como Ele é autossuficiente, nós não podemos lhe acrescentar nada, mas Ele decidiu na sua economia que nós expressássemos o caráter do seu Filho. Então Ele vai suprir, vai aumentar e vai multiplicar a nossa sementeira para que tenha frutos. Frutos de quê? De expressão da vida dele em nós. Então, o que interessa a Deus não é tão somente, como diz Paulo, o que eu procuro em vocês não é só a oferta, mas o fruto que aumente a vossa, eu não lembro do texto, aumente a vossa justiça, parece-me que, o vosso crédito. Ou seja, Deus está interessado em que haja multiplicação da vida do seu Filho em nós, através da expressão do dar. Quando isso é perdido de vista, nós nos tornamos pessoas religiosas. E aí as intenções começam de segunda, terceira, quarta, quinta, e isso não para. Nós começamos a ter um Deus utilitário, porque nós não entendemos o que Ele busca é a expressão. Não tão somente aquilo que é nosso, porque Ele já tem, nós não podemos lhe acrescentar nada. O que Ele busca é o crescimento e a expressão da vida do seu Filho no dar.
E esse texto para mim é muito rico, como diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Precisamos lembrar que os escribas e fariseus também tinham uma justiça. Eles pegavam até, vai ter um texto que fala, pegavam até o endro, comiam e contavam aquelas sementes, se tinha 100 ali, 10 ele tinha que dar. Ele era bem estrito, era uma justiça que eles tinham. Mas o texto de Mateus 5:20 diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça, é a mesma palavra no original de 2 Coríntios 9:10, vossa justiça, e aqui também nesse texto de Mateus 5:20 também é o mesmo texto, é a mesma palavra. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito. Por que exceder em muito? É porque Deus está procurando algo em nós, na nossa natureza? É porque a vida do Filho de Deus está em nosso espírito e Ele já provisionou esse exceder em muito. Deus não está buscando nada em nós, somente o seu Filho ser expresso, e Ele já fez provisão para isso. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E qual é a justiça dos escribas e fariseus? 10%. Eles separavam, eles eram bem calculistas, eles eram bem estritos nisso aqui, os 10%. E aí, os irmãos entendem porque na nova dispensação não tem ênfase nesse assunto? Esse é um assunto bíblico, está nas Escrituras, mas na nova aliança nós somos chamados para uma nova realidade de vida. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. De novo, esse aqui é um assunto do doador com o seu Senhor. Não é um assunto para estar sendo legislado por outros. Cada um contribua segundo propor no coração. Ontem eu estava meditando esse texto, eu me lembrei que eu não lembro qual é a empresa, não sei se é a Colgate, não sei qual foi, que o dono começou dando 10% de tudo que entrava. Daqui a pouco 20, 30, até chegar a 90% de tudo que entrava, ele ofertava para os missionários, para aqueles que estavam no campo servindo ao Senhor. Mas é uma proposta que nasceu no coração dele. Possamos entender isso, porque esse aqui não é um assunto de ninguém legislar sobre ninguém. Isso é um assunto do doador para com seu Senhor. Se o doador quer dar tudo, que o faça na liberdade do Espírito, conforme aquilo e conforme a medida de fé de cada um. Esse assunto não pode ser um assunto da instituição estar forçando alguém que tem que dar o tudo, não. Esse assunto não é assim. Isso empurra-nos à religiosidade. Isso precisa ser proposta de coração. Deus ama quem dá com alegria, com liberalidade, com coração disposto, não forçado por nenhuma circunstância, nem ninguém, com alegria, com disposição no coração. Então, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque a glória precisa ser tributada ao Senhor. Como diz no 9:11, diz assim: por nosso intermédio, é uma parte do versículo, sejam tributadas graças a Deus.
tudo tem que retornar, como lemos o texto de Romanos 11:33, dele, por meio dele, ou seja, da vida dele em nós, e para ele são todas as coisas. Veja, o dar, ele começou em Deus, não é originado na natureza humana. Já falamos sobre isso em outro momento. Irmãos, tem um outro assunto, eu queria me debruçar nessa manhã sobre ele, mas vamos começar por onde as coisas precisam começar. Vamos ver Levítico 27:3. Pedir graça ao Senhor, o Senhor nos conduza nesses textos. Levítico, capítulo 27, o verso 3 diz o seguinte. Esse texto aqui fala-nos de como esse assunto é visto da perspectiva divina, e como o Senhor deu início a esse assunto, de um padrão, de uma moeda específica. Diz aqui: se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. O Senhor, ele colocou aqui esse assunto do ciclo do santuário. Se não me engano, no original, no hebraico, é shekel, o ciclo do santuário. Mas, irmãos, isso quer dizer que lá já naquele tempo, no meio do povo já estava se cunhando uma moeda que era o ciclo do santuário? Não necessariamente, não. Aqui fala, como diz aqui, para compreender melhor esse peso, é essencial considerar o ciclo, que era utilizado como moeda e como unidade de peso. Um ciclo do santuário pesa cerca de 11,4 gramas. Alguns de ouro, outro de prata. Então foi estabelecido ali um parâmetro com respeito a esse assunto do ciclo do santuário. E precisamos entender que aquela medida, aquelas 11,4 gramas de prata, como moeda corrente, que seriam avaliado as coisas ali, estabelecido por Deus, o ciclo do santuário, ele mesmo tinha o valor em si, era 11,4 moedas de prata. Por que eu estou chamando a atenção dos irmãos para este assunto específico do ciclo do santuário? Porque se nós formos ao passar dos séculos, nós começamos a perceber que o homem começou também a ter as medidas de referência monetárias. Mas, diferente da proposta divina, que era, se você, nas trocas comerciais, você tem em casa 1, 2, 3, 10, 100 quilos de prata, aquilo ali era subdividido, aquele total, pelo valor do ciclo dos santuários, que era 11,4 gramas. Ou seja, você tem em mãos aquele padrão, mas ali em si já é o valor. Você tem, digamos, eu vou falar mais adiante, mas eu vou contextualizar. Você já tem o lastro, o que é de valor já está em tuas mãos.
não tem um banco central, não tem outras questões que controle aquilo ali e deixe você vulnerável. Você leva o seu valor para onde você quiser. Isso, a custódia é sua, exatamente. Você é que é responsável por aquilo ali e você fazer o que você quiser. Você não dependeria de qualquer manobra, seja do sacerdote, seja do rei, seja do soberano. O que ele fizesse, politicamente falando, não lhe afetaria. Se você se sentisse prejudicado, você poderia mudar para um reino diferente, para um outro lugar, e as suas riquezas continuariam nas tuas mãos, porque se você tem 1 quilo de prata, é 1 quilo de prata aqui, lá adiante, mais acolá, em todo lugar. Ele não tem uma variação de valor. Essa é a perspectiva divina para a moeda, os valores, as riquezas que se tem em mãos. Você é que controla tudo isso. Mas, com o passar dos séculos, começou-se a haver algumas maquinarias aí, alguns pensamentos, alguns filósofos já no século 18, 19, já começaram a confabular coisas, e hoje nós estamos reféns do sistema. Os irmãos entenderam? Eu sei que esse conceito não é tão fácil de entender essas coisas, e principalmente quando fala de inflação. Meu Deus, outro dia eu estava pedindo, Senhor, me ajude a entender esse conceito de inflação, porque não é fácil. Mas aí você vai devagarzinho, vê um exemplo, outro, e vai entendendo essas coisas. Então eu preciso, para tocar nesse assunto, de colocar essa base para que nós entendamos qual foi o princípio desse assunto da economia mundial, como ela começou e como é a proposta divina de você ter o que é seu e as intempéries por aí não oscilar em cima do valor dos seus bens, o que hoje é totalmente diferente. Dá um espirro lá no Japão, um terremoto, sei lá o que foi, numa bolsa, Trump chega amanhã, levanta e diz um negócio lá, e o dólar, e o Bitcoin vai para lá, e as ações do Banco do Brasil, da Embraer, vai caindo, e é uma correria, e o povo nervoso, pressão subindo, gente quase infartando. Por quê? Porque é uma riqueza de origem iníqua, injusta. Por isso que eu estou dando esse pano de fundo, para que os irmãos entendam. Às vezes a Escritura está falando algo e a gente não está entendendo o que é que está sendo dito no texto. Porque o que Deus sempre quis foi que o homem tivesse as suas economias na sua posse, sem o assunto da custódia. Mas já no Império Romano, o homem começou antes, a ideia de moeda, de cunhar moeda, de soltar moeda, tinha moeda de ouro, moeda de prata, mas aí a turma a gente soltou a moeda de ouro aí, valia, o peso dela é tanto, mas a turma foi passando e cada um deu uma raspadinha na moeda. Vai raspando, você tem lá um saco de moeda, você está na tesouraria, e você está lá, diga, rapaz, dá uma raspadinha em uma, em outra, e joga lá, e a moeda, quando pensar que não, no final do dia, de tanta moeda que passa na sua mão, tanta raspadinha que você deu, daqui a pouco no final do mês, você pode ter 1 quilo de ouro nas mãos. Aí a turma diz, opa, o homem é sabido, então vamos fazer medidas para parar com esse negócio aqui. Vamos descer esse negócio de ouro, não. Vamos botar prata. Aí parece-me que, não sei se foi Nero, que foi o imperador romano, que queria fazer uma grande obra portentosa lá no seu reino, numa balsa, não sei o que foi que ele queria fazer. E aí, qual foi a ideia dele? A moeda, que era de prata, ele tinha
ao seu dispor a casa da moeda. Então vamos fazer o quê? Tirar um pouco do peso da prata e vamos recheá-la com chumbo. Quer dizer, você recebe aquela moeda pensando que ela é de prata, mas na verdade o seu recheio é todo de chumbo. Quer dizer, a turma já começou os seus mecanismos. E aí os mais espertos também tem que se levantar e dizer: opa, peraí, rapaz, essa turma está muito engenhosa. É tanto que eu vi, não sei se é real, eu vi alguns anos atrás, eu estava lendo que a China recebeu algum valor do lastro do dólar, as barras de ouro. Mas aí a turma que foi avaliar lá o que é que tinha, mandou furar algumas barras daquelas. E estavam recheadas, segundo eles dizem. Por favor, não tenho 100%. Hoje em dia a gente vê tanta coisa por aí, mas pelo menos foi o que chegou a mim. Que quando fura com a máquina específica aquelas barras de ouro, elas estão recheadas de tungstênio. Então, por isso que as Escrituras estão falando, as riquezas de origem iníquas, injustas, o mamon da injustiça. Então, falando sobre isso, vamos ler o texto, vamos começar por ele, para a gente ir aos poucos meditando. Vamos lá em Lucas, capítulo 16. Aquela parábola a respeito do mordomo infiel. Lucas 16, a partir do verso 1. Meus irmãos já pegaram? Vamos lá. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, um mordomo, que cuidava das suas coisas. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Tem uma outra versão que diz: estava a desperdiçar os seus bens. Gostei bem mais dessa tradução: desperdiçar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Ou seja, aquele homem chegou diante de uma situação que ele estava sendo exposto e estava sendo lhe pedido contas a ele naquele exato momento. Quanto a nós, vai chegar esse dia em que nós iremos prestar contas. Então veja que essa parábola é muito instrutiva a nós, muito rica, muita preciosidade aqui, muitas lições para nós. E acima de tudo, advertências sérias com respeito ao que chega a nós. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração, ou seja, tira-me do posto de mordomo, tira-me a mordomia. Trabalhar na terra, não posso. Também de mendigar, tenho vergonha. Quer dizer, uma pessoa que estava ali, todos os bens do seu senhor estavam à sua disposição, vivia bem, regaladamente, bem nutrido, e ele estava dentro daquela casa fazendo os negócios do seu senhor, com as riquezas do seu senhor. Ele administrava as riquezas do seu senhor. Olha que responsabilidade que esse homem tinha em mãos: administrar os bens, todos os bens do seu senhor. Quem devia, passava pela mão dele. O que era devido também, toda aquela movimentação de vende, compra, tudo está na mão desse homem. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração da mordomia, me recebam em suas casas. Ou seja, ele estava na eminência fazendo cálculos de que ele ia deixar o posto dele
e estava desempregado, ia ser colocado de fora daquela administração. Ou seja, seu tempo chegou. E agora ele vai enfrentar muita dificuldade, porque aqui na terra ele já está calculando que ele não tem forças mais para trabalhar no campo, mendigar ele tem vergonha, então ele tem que fazer alguma coisa aí para, depois que ele sair daquela administração, ele ver como é que ele vai se virar. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te, depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eles têm uma habilidade de lidar com essas coisas assim, tremenda. É tanto que quando você vê hoje no mercado aí, na economia, enfim, das empresas, mas esse cara aqui tem uma reputação terrível. O dono da empresa não está muito preocupado com isso, mas ele dá resultado. Mas esse rapaz aí, se ouve que ele comete isso, aquilo, mas a empresa está precisando crescer no ano que vem 15% e ele já deu resultado, e é ele que a gente quer, e depende de quem esteja lá dentro que não goste. É assim que as coisas funcionam. E aqui o Senhor está chamando a nossa atenção, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ele sabe muito dar resultado, fazer dinheiro, e aí vai. E eu vos recomendo. Olha, agora o Senhor começa a falar as recomendações que ele vai deixar com face na parábola que ele nos apresenta. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, ou seja, do mamon da iniquidade, do mamon da injustiça, fazei amigos. Ou seja, por que o Senhor está falando que das riquezas de origem iníqua? Olha para o sistema aí hoje, como ele é iníquo. Não tem condescendência, não tem, quer resultado, não tem negócio de... Não. E a maneira que faz para obter lucros e outras coisas mais, são coisas terríveis, irmãos. O mercado funciona assim, não tem coração, quer resultado. Então, se ano que vem eu tenho que ter 15% de aumento da empresa, irmão, sai da frente. Sai da frente que o rolo compressor vai passar, porque aqueles 15% tem que aparecer na planilha do ano que vem. E como isso vai acontecer? O dono da empresa contratou aquele cara que todo mundo não gosta, mas ele vai trazer o crescimento de 15% ano que vem. Não importa os métodos de injustiça que ele vai fazer. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos. Ou seja, deixa eu ler um comentário aqui. Ele diz o seguinte, o verso 9: não significa, portanto, que eles adquiriram a propriedade injustamente. Esses valores chegam em nossas mãos. Nós trabalhamos de forma justa, correta, e chega, o salário caiu na sua conta. Não é que você adquiriu de forma iníqua. É que esses valores que circulam na economia mundial, eles não estão de acordo com os princípios divinos de reger a economia. Isso é fruto de muita iniquidade, muitas coisas ardilosas que acontecem por aí.
Não que o que chega na sua mão foi injusto, mas que esse sistema e a sua economia jaz no maligno. Mas nós somos mordomos. E o Senhor está chamando a atenção. Por que ele cita a parábola do mordomo? Ele está querendo trazer a nós uma reflexão enquanto mordomos que fomos colocados por Ele, para que essas riquezas, esse mamon da iniquidade, passe pela nossa administração. Então, não significa, portanto, que eles adquiriram a propriedade injustamente, mas essa propriedade era enganosa e não era confiável. A riqueza do mordomo era enganosa. Ele já estava aqui fazendo um cálculo. Ih, rapaz, hoje eu estou aqui, mas amanhã meu patrão já me chamou e eu vou perder essa administração. Ele está na rua. Não tem mais aquelas riquezas na mão para administrar. A riqueza do mordomo era enganosa. Ele não podia confiar em sua continuidade. O assunto aqui é continuidade. Era passível de ser retirado a qualquer momento. E ele estava sendo retirado. Portanto, a riqueza do mundo é enganosa. O Senhor nos chama a atenção. Ela é enganosa. Ela passa. Ou nós passamos. Saímos dessa administração. Não podemos calcular sua continuidade. Hoje você tem, você não sabe amanhã. Os irmãos lá, quando começaram, tinham, colocaram aos pés dos apóstolos e tal, mas daqui a pouco se foi tudo que tinha. E agora eles estão passando fome lá na Judéia. Se foi aquela riqueza que é passageira, e nós precisamos entender que ela não dá continuidade. Não temos segurança para o amanhã. Quando amanhecer segunda-feira, a gente não sabe. Tudo está nas mãos do Senhor. E às vezes nós perdemos essa perspectiva. Ele pode nos dar apoio, ela pode nos dar apoio ou conforto agora, mas pode ser removida em breve, como foi com aquele mordomo infiel. Ou seremos retirados dele, ou seja, você pode nos levar e ficar tudo aí. E devemos, portanto, usá-la para tirar proveito dela daqui em diante. Aí eu volto lá ao tema que nós falamos na semana passada, na terceira ou na segunda ministração. Se lembra o que o rei Davi fez? Ele sabia que ele não ia levar todo aquele ouro com ele. Ele ia deixar tudo aí. Mas aí, como diz o Salmos 39:6... Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Não sabe. A gente está aqui, daqui a pouco o Senhor nos chama e tudo que é nosso fica aí. E no caso de Davi, ele não sabia o que Salomão, o que Roboão, e o que os outros que viriam depois dele iria fazer com que ele ia deixar. Amontoa tesouros e não sabe quem o levará. Davi faz o quê? Todo o meu tesouro particular eu entrego para a construção do templo, da casa de Deus. Esse homem colocou tudo no banco celestial. Ele sabia que a dinastia dele, ele já tinha uma unção do Senhor para prosseguir, o Senhor lhe garantiu. Mas o tesouro dele, ele entregou ao Senhor para a construção da casa. Veja como esse homem avançou e entendeu esse assunto tão plenamente. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Mas ele amontou e sabia para onde estava indo. E quando ele, naquela cama lá que ele partiu para o Senhor, os valores já estavam depositados no banco celestial. Os irmãos entenderam o assunto? Investiu no banco celestial, porque aqui tudo era passageiro, mas ele entendeu esse assunto. Então, vamos retornar. E eu vos recomendo. O Senhor começar a pesar valores terrenos e valores celestiais. Quando nós olhamos essa parábola, a gente precisa estar com isso em mente, no nosso coração. E eu vos recomendo das riquezas, ou seja, do mamon da iniquidade, façam amigos, para que, quando aquela vos faltarem,
esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Já não é mais aqui na terra. Aquele homem ia tirar a sua administração, e ele aqui na terra ia estar desempregado e à mercê de tudo que aconteceu ao redor dele, familiares, os vizinhos, conhecidos. Ele estava disposto, quer dizer, ele estava exposto a tudo isso. Mas aqui o Senhor começa a falar de tabernáculos eternos, valores diferentes. Uma coisa, aquele moço está preocupado em ficar desempregado aqui na terra. E aqui é nos dito, para que quando aquelas vos faltarem, ou seja, quando aquelas riquezas faltarem, aquele mamão da iniquidade faltar, esses amigos com os quais você usou desse mamão da iniquidade para atender a sua necessidade, para ajudá-los, vos recebam nos tabernáculos eternos. O Senhor vem falando sobre o mamão da iniquidade, e agora ele começa a colocar tabernáculos eternos. A gente começa agora a ver os valores sendo balanceados. Mamão da iniquidade, tabernáculo eterno, opa, mas não é em relação àquele mordomo. Aquele mordomo foi tirado aqui e agora ele vai enfrentar uma nova situação. Mas aqui o Senhor está falando que, ou quando formos tirados, ou quando ela for tirada de nós, o que nós fizemos enquanto mordomo dessas riquezas, esse mamão da iniquidade, se transforma com a nossa administração em valores eternos, tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A gente tem que ter isso em mente. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, ou seja, com o movimento do mercado, passa pela sua mão valores que é o seu salário devido pelos seus serviços. O que você faz com isso é o que o Senhor está nos chamando, usando essa parábola desse mordomo infiel para começar a traçar parâmetros de comparação entre nós e aquele mordomo infiel. Só que a questão dele restringe-se aqui à terra. Terminou a administração dele, continua aqui na terra, e agora ele vai lidar com o que ele fez com a administração do seu Senhor. Mas quanto a nós, o assunto é para a eternidade, influencia a eternidade, é diferente. O Senhor quer chamar-nos a atenção a respeito desse paralelo que está sendo tratado aqui nesses textos. Não durma nessa manhã. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Verdadeira riqueza, mamão da iniquidade e verdadeira riqueza. O Senhor já começa a mostrar-nos que há valores eternos envolvidos aqui. A verdadeira riqueza, esse mamão da iniquidade, ele não nos garante nenhuma continuidade, pelo menos aqui na terra. Hoje nós podemos ter e amanhã acontecer algum infortúnio, a economia virar de cabeça para baixo, capotar e a gente ficar sem o nosso. Isso aconteceu na história. Eu vou ler um relato que os irmãos precisam entender por que as escrituras, o Senhor está falando mamon da iniquidade, mamon da injustiça no original. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, ele está dizendo que esse mamon da iniquidade, que esse mamon da injustiça é alheio. Ele está categorizando, ele está classificando como alheio. É alheio. Não é aquela coisa que você vai se apegar. E aqui agora a ênfase é na mordomia. É de nós
administrarmos, sermos mordomos fiéis do que chega às nossas mãos. O momento aqui, nessa altura que nós temos lendo esse texto, é mordomia envolvida, é administração. Nós, enquanto mordomos, diante dele. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta desse sistema mundial de coisas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Agora o Senhor começa a nos mostrar que há uma verdadeira riqueza, que há bancos celestiais, que há onde essas coisas são colocadas e nosso coração precisa estar lá. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Já não é mais o mamão da iniquidade, o que é vosso, para onde nós estamos indo. Até o versículo 12 nos fala de mordomia, de administração, de como lidar, mas se nós não aprendemos a ser mordomos fiéis, o próximo degrau para baixo é aquilo que deveríamos administrar adequadamente, dentro da perspectiva divina, transferindo valores que, enquanto aqui é o mamão da iniquidade, lá no céu tem uma outra perspectiva, porque um mordomo fiel começou a administrar esse mamão da iniquidade que estava passando, essa riqueza de origem iníqua, injusta, passando nas mãos, ele transformou em valores eternos, investiu no reino de Deus. Ótimo. Mas se isso não está se desenvolvendo em nós, no nosso caráter, na nossa prática, na nossa apreciação divina a respeito do assunto, do que chega às nossas mãos, aqui, pelo que eu percebi enquanto você medita, que eu meditava, é que houve um tropeço aqui. Caiu-se a um degrau abaixo. Enquanto se falava em administrar bens, para que houvesse a transferência desses valores para transformar-se em valores eternos, celestiais, agora essa mordomia, essa administração, o que era para passar em nossas mãos e dar destino para o que é divino, celestial, para onde nós iremos dar conta da nossa administração naquele dia, agora, quando não agimos da perspectiva correta, o que é que acontece? Esse mamão da iniquidade agora torna-se Senhor. Agora não falamos mais de mordomia. Houve uma queda aqui. Houve um tropeço, um degrau abaixo. Não sei quantos degraus se caiu. E agora, o que era para ser administrado, torna-se o Senhor do mordomo. Olha o perigo. O Senhor vai, pouco a pouco, falando de administração e tal, que é fiel no pouco e tal, no muito, e vai falando, mas agora, talvez não houve uma atenção devida, uma administração fiel. Então, aqui agora vem que ninguém pode servir a dois senhores. Agora nós já temos dois senhores, uma concorrência com o nosso Senhor, que nos chamou como mordomos para administrar. Nós nos tornamos infiéis como o outro que ele está colocando na parábola, e nós tropeçamos e caímos. E aí agora, aquilo que era para passar debaixo da nossa administração, sem avareza, com o coração aberto, direcionando as coisas para o Senhor e transformando esses valores, essa riqueza de origem iníqua em valores celestiais, nós falhamos. E agora, essas riquezas que era para nós administrarmos, tornou-se Senhor. E agora vai concorrer com o nosso Senhor no nosso coração. E nós devemos prestar atenção em cada palavra que é dita aqui. Nenhum ser humano tem a capacidade, que isso fique bem claro diante de nós. Nenhum ser humano, o Senhor já sentenciou o assunto. É uma sentença, ninguém muda isso aqui. Por mais
sábio, por mais esperto que seja, ninguém pode quebrar o que o Senhor falou. Nenhum ser humano pode ou poderá fazer isso. Nós temos que fazer a escolha. E toda a nossa escolha implica em renúncia. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Agora o assunto não administrou bem. Agora nós temos uma concorrência desleal com o nosso Senhor. Agora nós temos um mordomo que tem um outro senhor. Agora há uma luta terrível nesse coração. Esse coração quer fazer política eu sirvo a Mamon de segunda a sexta, sábado e domingo, eu sirvo ao Senhor. Não, aqui não tem exceção nessa batalha aqui. Não tem, o Senhor já sentenciou. Ninguém pode servir a dois senhores. Não tem engenhosidade, não tem inteligência artificial, não tem nada que possa burlar isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aí o Senhor vai ser bem claro agora, bem direto e explícito. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou nos submetemos ao Senhor para administrar esse mamão da iniquidade, transformá-los em valores eternos, ou na falha disso aí, de atender a essa administração fiel, aquilo que era para estar sob o nosso controle pelo Espírito Santo, sob a nossa administração, torna-se o nosso Senhor. Agora começa a mandar em nós. Isso, agora nós somos escravos, estamos debaixo de tirania desse mamon da iniquidade, desse mamon da injustiça. Não tem baixa nessa guerra aqui. Nós precisamos tomar decisões. Nós estamos diante da palavra. Nós estamos diante do nosso Senhor e nós precisamos começar a tomar decisão. Ou nós aprendemos pelo Espírito a administrar e transformar esses valores em valores eternos, ou nós estaremos debaixo de tirania até que o Senhor venha, e naquele dia nós nos apresentaremos diante do nosso Senhor para prestar conta dessa administração. E podemos ter uma surpresa. Talvez outros não, porque o Espírito Santo não deixa ninguém sem aviso. Ninguém sem incômodo no seu interior do que está fazendo. Das indicações do Espírito dizendo: você está permitindo que o mamon da iniquidade governe junto com o senhorio de Cristo. Seu coração está dividido. Mas naquele dia a gente fala de ter surpresas, mas o Senhor não quer que ninguém tenha surpresa naquele dia. Nesses dias o Senhor não quer deixar que ninguém fique surpreendido no tribunal de Cristo. Por algumas coisas serão surpreendidos, mas eu creio que na maioria não. Nós temos ouvido a palavra. Deixe-me falar um pouco sobre esse assunto do mamon da iniquidade. Eu queria ler um texto para nós entendermos um pouco mais sobre esse assunto dessa moeda que está nas nossas mãos hoje, que às vezes nós estamos nos confiando nessa moeda do que nós temos, seja em poupança, seja lá qualquer aplicação que façamos. Nós precisamos entender o perigo que todos nós, sem exceção, correm. E houve algo na história que foi registrado e nós precisamos entender, para que nós não possamos colocar as nossas esperanças no mamon da iniquidade, essas riquezas de origem iníqua, porque esse sistema produz esse tipo de iniquidade, espoliando povos, roubando riquezas e até hoje não permitindo que povos sejam autossuficientes
propositadamente debaixo de políticas severas e austeras para justamente sugar. No passado houve aquela escravidão lá na África, mas se você for olhar hoje, a que tem hoje reinado lá é pior. Porque não é permitido aos países africanos, ele mesmo, refinar o seu próprio petróleo. Isso é terrível, irmãos. A economia global, aqueles que estão calculando, fazendo políticas e mexendo com o sistema mundial de economia, ditando coisas que devem ser feitas ou não na África, na América do Sul e por aí vai. E às vezes nós não entendemos essas coisas, nós começamos a pender para um lado, para o outro, político de estimação, isso e aquilo, e nós não entendemos o que está por trás de tudo isso. Para mim, é a minha apreciação, a coisa mais iníqua, uma das coisas mais iníquas que existe na face da terra, é a moeda fiduciária. Eu vou ler sobre isso, eu vou ler essa história. Há 95 anos, a moeda morreu na Alemanha. E, junto com ela, toda a moralidade. Uma história que jamais deve ser esquecida. Nós, desse século, precisamos nos lembrar do que aconteceu, para a gente não colocar a nossa esperança nesse sistema, nessas riquezas de origem iníquas, que hoje está na nossa mão, e podemos acordar amanhã com ela na mão do banco, ou sei lá, de quem quer que seja, por causa de uma imperícia ou proposital mudança na economia para benefício próprio. O ex-primeiro-ministro britânico David Lloyd George, escrevendo em 1932, comentou que palavras como catástrofe, ruína e devastação não eram suficientes para descrever a situação alemã, dado que seus significados já haviam se tornado banais. Saques, vandalismo, roubos, ascensão da prostituição, inanição, doenças e até mesmo consumo de cães se tornaram banais. Pessoas tinham suas roupas roubadas nas ruas. Tudo isso eram eventos do cotidiano de uma sociedade burguesa da época. A constante iminência de uma guerra civil pairava sobre a Alemanha, como já estava acontecendo com o bolchevismo na Rússia. A Baviera teve de declarar a lei marcial. A ascensão da moeda de papel após 1910. Até 1910, se o Banco Central de determinado país, ele iria emitir 10 trilhões daquela moeda, ele teria que ter o equivalente em ouro para dar lastro àquela moeda. Lastro. Não, que eu estou carregando aqui em mão, tem um valor lá no Banco Central que garante. Contra intempéries, e aquele valor vai continuar aquele mesmo valor por causa do lastro. Os irmãos entendam isso. A inflação na Alemanha começou lentamente. Em 1871, o marco se tornou a moeda oficial do Império Alemão, o Deutsches Reich. Porém, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a conversibilidade do agora chamado Reichsmark em ouro foi suspensa no dia 4 de agosto de 1914. Isso é uma história real, irmãos. Sendo assim, o Reichsmark, que até então era lastreado em ouro, e que por isso também era chamado de Goldmark, se transformou no Papiermark, uma moeda de papel puramente fiduciária, sem nenhum lastro. Nosso real hoje, ele não tem lastro nenhum. Então você pode dormir, como a turma na Alemanha dormiu, dormir com 3 milhões na conta, e amanhã talvez esse dinheiro dê para você comprar os pães e o café para você tomar o café da manhã e se virar. Isso é possível acontecer, e aconteceu na Alemanha. Não nos enganemos, irmãos. E esse sistema que nós estamos hoje está sendo preparado para isso. Não se engane. Não nos enganemos.
para que o que nós temos juntado, aquilo que é o que nós temos sobre essa terra, seja investido no reino de Deus, para nós não sermos surpresos com algumas coisas que já estão acontecendo. Em 1914, a quantidade de papier marque em circulação era de 5,9 bilhões. Já em 1918, ou seja, 4 anos depois, era de 32,9 bilhões. Ou seja, um salto assim, para mim isso é uma das tragédias e uma injustiça sem tamanho esse negócio. Você está aqui agora, você tem R$1 e esse real vale R$1, mas alguém decidiu fazer alguma coisa, um plano gigantesco que tem que ter dinheiro, mas não quer se ater ao que o Estado tem das contribuições dos cidadãos. O que é que o Estado tem para investir nesse projeto que eu quero? Só tem aqui 30 bilhões. Pois é, esse projeto meu custa 500 bilhões. O que é que eu faço? Manda o Banco Central começar a imprimir real. E às vezes a gente não se atenta para isso, a gente fica envolvido com isso, com aquilo, não entende o que está por trás das cabeças pensantes. Aquele real seu, digamos que R$1 hoje compra 4 pães, um exemplo, depende do lugar. Às vezes tem lugar que só compra um pão, ou talvez não consiga comprar. Vamos para o exemplo dos 2 pães que é comprado hoje com R$1. O moço liga a máquina de imprimir dinheiro, de real, dia e noite imprimindo. O seu real, quando chegar no final do ano, você não compra um pão. Mas é R$1, é meu dinheiro. Mas ele perdeu o valor porque alguém mandou imprimir dinheiro. Detalhe, e só eles podem imprimir dinheiro. Nós não podemos imprimir dinheiro, porque isso aí dá uma cadeia que você não sai nunca mais. Riquezas de origem iníqua. Imprimir dinheiro, para mim, é um dos exemplos assim que está no topo. Isso é injustiça comigo e com você. Você tinha 1 milhão na conta e botou na poupança, que maravilha, juros todos os meses. No final do ano, você só tem uns 200 mil reais e você, meu dinheiro está aqui, meu dinheiro não saiu, mas o valor dele de face acabou. Mas vamos seguir aqui. De agosto de 1914 a novembro de 1918, os preços no atacado subiram 115%. O que significa que o poder de compra do papier marque caiu mais de 50%. Neste mesmo período, a taxa de câmbio do papier marque se depreciou 84% em relação ao dólar americano, que à época era lastreado no ouro. E o papier marque não, era moeda fiduciária, não tem lastro. Nós precisamos entender o que é dinheiro lastreado e moeda fiduciária que nós temos hoje. Esse real que a gente usa para comprar, quer dizer, alguns já nem pegam mais em dinheiro, é tudo pelo Pix e tal, e sair para neguinho lá, desligar a torneira lá e você amanhecer sem nada, daqui para ali. Já aconteceu na nossa história, né? Mas o próximo não vai ser tão bonzinho assim não, para você receber depois não, viu? É melhor a gente investir o que nós temos no reino para a gente não ficar chorando de novo. Depois. Ou de novo também. Teve alguns que até perderam a vida. Não conseguiram lidar com isso e se foram. Inicialmente, o Reich financiou suas despesas de guerra majoritariamente por meio do endividamento. Os países do mundo estão todos endividados, só esperando o anticristo subir e resolver o problema. Mas até lá, muita coisa vai piorar. O Brasil hoje está na casa de 75% a 76% de dívida, ou seja, o que entra no ano, 76% tem que pagar a dívida, tem que pagar o juro, queiramos ou não. Queiramos ou não. O Japão, 237% de dívida. Tudo que ele ganha no ano, ele vai ter que parar 3 anos para ganhar só aquilo ali, para pagar ou a dívida ou os juros da dívida, né? Porque quem tem hoje esses papéis, quem compra a dívida do governo, está...
Porque o governo não tem o que pagar, manda imprimir dinheiro, ou se não, soltar papéis da dívida no mercado. Aí as pessoas compram, aquele país é difícil. Aí os juros vai depender da dificuldade que o país tem ou não de pagar. E aí o moço compra aquele papel, vai pagar ele 15%. E aí vai ele, a família dele, todos os que vierem depois vai estar recebendo as custas do endividamento nosso. Nós precisamos entender essas coisas para não sermos manipulados. A dívida pública total subiu de 5,2 bilhões de papier-mâché em 1914 para 105,3 bilhões em 1918. De 5,2 para 105,3 bilhões em dívida. Ou seja, o povo alemão, teve gente, conta essa história, teve gente que dormiu rico, milionário e acordou no outro dia pobre de maré de si. Ah, mas hoje isso não pode acontecer. Cuidado, irmãos. Cuidado, o anticristo está para subir aí. E muitas coisas estão acontecendo aí, é preparativo, estão pavimentando o caminho para alguns caírem nessa armadilha. Se você não está investindo no reino de Deus, lá, nem ladrão não escava e nem rouba lá. Os valores eternos. Agora, enquanto aqui, se a nossa esperança estiver nas riquezas, a gente pode ter uma surpresa. Oh, eu podia ter investido aquele dinheiro, meu Deus, para aquele obreiro, aquela lá e tal. E os irmãos poderiam ter pregado o evangelho aí. Mas você, cuidado, e nós não estamos, irmão Deus falou isso há muitos anos atrás, talvez uns 30, 40 anos, nós estamos mais perto do olho do furacão do que nunca. Cuidado com o que você tem, para você não ter uma surpresa, amanhecer com o dinheiro trancado lá, ih, rapaz, e aí até passar fome, dependendo da situação. E aí o governo recorreu cada vez mais à inflação monetária, impressão de dinheiro. E tome-lhe imprimir dinheiro. Porque o país estava em guerra, precisava comprar armamento. Olha hoje a compra de armamento como está sendo gigantesca. Mas não esqueçamos que a Bíblia falou que eles vão ter que transformar todo esse armamento nuclear, tudo que está aí, e vai ter que arrumar uma forjaria grande para trabalhar com ferro e derreter tudo, esses compostos, esses materiais de aço resistente, vai derreter tudo para transformar em relha de arado. Assim diz as Escrituras. Então deixa eles comprar os F-35, os navios, aqueles porta-aviões americanos, aquilo ali vai derreter, vai dar cada enxada, irmão. Cada facão, foice. As Escrituras estão dizendo, não nos enganemos não. Eles estão só enriquecendo, juntando tudo isso aí para na hora derreter tudo e fazer relha de arado, o pessoal voltar para o método primitivo de agricultura, de subsistência. Começando em 1919, a velocidade da inflação aumentou e o índice pulou para 12,6% em janeiro de 1920, 14,4% em janeiro de 1921, 36,7% em janeiro de 1922. Na segunda metade de 1922, o índice já estava em 101 em julho e foi para 74.787 em julho de 1923 e 750 bilhões em 15 de novembro de 1923. A nota de 100 trilhões de marcos, 100 trilhões de marcos, irmão. 100 trilhões. Foi então emitida e as impressoras do Reichsbank estavam imprimindo dinheiro ao ritmo recorde de 74 trilhões de cédulas de marcos por semana. Ou seja, tinha gente indo comprar pão e essas coisas com carrinho de dinheiro, de cédula, tudo amarrada. Porque tinha mais dinheiro do que outra coisa. Em vez de parar com essa loucura, o Reichsbank continuou a imprimir cada vez mais dinheiro, com a justificativa de que, agindo assim, estava mantendo o emprego estável e que o momento de voltar à normalidade estava próximo, entre aspas. Não, deixa imprimir o dinheiro aí, a gente está em guerra e tem que dar salário ao povo, deixa imprimir noite e dia.
Ou seja, se o dinheiro hoje vale uma coisa, mês que vem já não vale quase nada. Nós já passamos por isso, né? Nos anos lá, ido de 86, no plano Sarney. E interessante que uma coisa que me chama a atenção, que às vezes nós caímos nessa armadilha, é que o vilão, quem é o vilão do governo que está imprimindo dinheiro? O mercenário que tem uma banquinha e que tem uma venda. O dono do mercado é mercenário. Vocês repararam como as coisas elas são bem trabalhadas? A imprensa dissemina isso. Vamos levar marca. Nós somos contra a marca, a máquina de remarcação de preço. Aí o povo fica tudo focado naquilo e o governo imprimindo dinheiro a rodo. E a gente focado no cara, chegava no mercado, queria voar no pescoço do cara quando chegava lá no pescoço. Para de remarcar esse negócio, rapaz. Eu sou fiscal do Sarney. Era assim, nós vivemos isso. Mas isso, o governo com a imprensa bondosa, tirando o foco que é o governo que está noite e dia imprimindo moeda para fazer o que quer, seu real desvalorizando, e você querendo atacar ou linchar o dono do mercado e o cara que está com a maquininha de remarcar preço. Irmãos, é um sistema maligno, irmão. Nós precisamos entender essas coisas para saber onde é que nós estamos no momento que nós estamos. Inflação não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra. Vamos agora diminuir a taxa de juros. É assim? Fácil, artificial, como a China faz? Isso tem preços. Isso pode levar o país à queda, à bancarrota. Porque é uma coisa que acontece normalmente. Se não cuida aqui, se o governo começa a imprimir moeda, seu dinheiro valoriza, a inflação sobe, e você está querendo pegar o cara que está no mercado com a maquininha na mão. E o dono do mercado, então, você quer enfocar em praça pública, porque ele é que está, o miserável que está aumentando os preços. Quando isso é um movimento espontâneo, dinheiro demais no mercado, tem muito dinheiro no mercado, os preços das coisas vão aumentar. Porque está tendo poder de compra, então a pessoa está querendo ir atrás, e quem está lá, ele vai pagar pelaquilo ali, então a inflação vai subir. E isso se mexer na mão artificial. Então são riquezas de origem iníqua. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E principalmente, a gente não vai se voltar contra o sistema. O que nós precisamos ter a nossa consciência de que nós somos mordomos e que nós é que precisamos transformar esses valores desse mamão da iniquidade, dessas riquezas de origem iníqua, nós precisamos transformá-los em valores eternos. Isso é que o Senhor quer nos chamar a atenção aqui, dessa parábola. E não deixarmos passar a oportunidade. E não acusarmos ninguém. Mas nós mesmos assumimos a nossa responsabilidade de investir para que esses valores que passam pelas nossas mãos sejam investidos no reino e se tornem valores eternos. Para quando nós chegarmos lá nos tabernáculos eternos, nós sermos recebidos. Enquanto isso, uma atmosfera de caos civil reinava na Alemanha. Há relatos e mais relatos de pessoas que dormiram ricos na Alemanha e que acordaram pobres. Não nos enganemos. Esses sistemas que nós estamos hoje está caminhando para isso. Me parece que 100% do mundo, você vê que é um sistema tão maligno que as nações são forçadas a terem moeda fiduciária, mesmo o dólar, mesmo a libra que era lastreada em ouro, que foram os dos últimos a abolir esse sistema por conta da malignidade dos governantes, daqueles que governam as finanças mundial. Eles tinham que aceitar o fim do lastro da moeda. A pavimentação para que o anticristo, quando chegar, mexe um botão e agora o dinheiro não tem mais lastro. Daqui a pouquinho, em alguns países já é realidade, aqui está chegando lá, que é só Pix, não temos mais acesso ao dinheiro, à moeda. E aí trancou lá a torneira. Meu Deus, eu podia ter investido esse dinheiro no reino de Deus. E agora está todo ele à disposição do anticristo.
nós é que devemos tomar a decisão de transformar esses valores em valores eternos e permitir que o Senhor, Ele multiplique os frutos da nossa justiça, mas nós precisamos querer com Ele. Nosso coração precisa ser tocado pelo Senhor, para que essa multiplicação possa ir até o nosso último dia, para que quando nós sermos quitados da nossa administração aqui, quando chegarmos lá e quando for estabelecido o tribunal de Cristo, todos nós iremos prestar conta da nossa administração, da nossa mordomia. Então que o Senhor nos ajude nesses dias e que entendamos as coisas, não fiquemos ingênuos. As coisas estão sendo engendradas aí nos bastidores da economia mundial, as cartas movendo-se de um lado para o outro, os valores, para onde vai, para onde não deve ir os valores, tudo sendo manipulado, e eu e você pensando que o nosso dinheiro está seguro no banco ou onde quer que esteja. Um infortúnio, nós dormimos hoje, no outro dia a gente acorda igual os alemães, tudo pobres. Nós estamos falando de Europa, e nós estamos na América do Sul, nós estamos no Brasil. Não nos enganemos, que esse sistema todo, ele é um sistema de riquezas de origem iníqua. Não tem bondade nele. O que nós precisamos fazer é e tudo que passa pelas nossas mãos, nós pedimos sabedoria do alto e cuidado com o coração, para que essa administração nós não tropecemos e passemos de administradores para escravos de Mamon. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nos ajude nessa hora, Senhor. Como precisamos da ajuda do bendito Espírito Santo, para despertar o nosso espírito de que nós somos mordomos do Senhor aqui nessa terra e que precisamos lançar a semente para que permitamos que o Senhor venha multiplicar os frutos da nossa justiça. Nós precisamos ter consciência de que um dia prestaremos conta da nossa administração enquanto mordomos aqui nessa terra. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos desperta. O Senhor sabe onde nós precisamos ser tocados, porque nós precisamos ser despertados para lidar com esse assunto de maneira adequada, na presença do Senhor, com a consciência de que nós um dia iremos prestar conta da nossa administração. Senhor, nos ajude e desperte a nossa consciência nessa hora, em nome de Jesus, e obrigado por esse tempo.